Olá, meus afetos e desafetos. Ósculos a todos. Óculos a todos, hein? Que coisa terrível. Bom, vou falar aqui hoje do filme A Lenda de Beowulf. Lá fora é só Beowulf. Um filme de 2007, feito pelo diretor Robert Zemeckis, o mesmo cara que fez Expresso Polar, né? Inclusive tem aquele mesmo gráfico do Expresso Polar, um pouquinho melhor, claro. Mas tem uma coisa interessante sobre esse filme, que é ninguém viu. Ninguém viu e o pessoal parece que não gosta desse filme por algum motivo. Eu não entendi. Ora, o filme, quando eu vi, me parecia muito bom. Tudo bem, eu tinha 17 anos, adolescente, né? Adolescente come fezes. Mas eu lembro de gostar bastante do filme. Talvez porque ele fosse um pouco, né, putanheiro, né? Um pouco cheio de baixaria, mas não, eu me lembro de ser um filme legal. E fui reassistir o filme A Lenda de Beowulf. Imaginando, poxa, será que era uma paixão adolescente minha na época que me fez gostar desse filme? Será que eu não tenho senso crítico, né? E aí eu fui rever o filme e gostei mais ainda. E continuo me perguntando por que não gostaram desse filme. Ora, algumas pessoas vão dizer que o que faz esse filme insuportável é um efeito chamado Uncanny Valley, que é uma espécie de percepção do olho humano de que aquilo não é real. Bom, você veria isso com o desenho, mas como o gráfico é bem realista, é, a- o pouco que falta para se tornar real gera uma estranheza tamanha, em contraste com o realismo, que faz com que você ache esquisito e não consiga ter empatia com as faces. Da mesma forma que você teria, por exemplo, assistindo Mowgli, o antigo, né, que era um desenho. Ora, é óbvio que é um desenho, né, você pode ver as linhas. Mas quando essa obviedade começa a não ser tão clara, aqueles detalhes que faltam para ser uma realidade muito grande, eles vão se tornar cada vez mais necessários. E aí a gente vai olhar e achar esquisito. Beleza, existe isso nesse filme, verdadeiro. Mas ora, She-Hulk saiu agora. E o que não falta é Uncanny Valley. Horroroso. E um estúdio grande. Thor, os últimos dois Thor são péssimos com seus rostos. A gente teve essas criações em deepfake com o rosto do Samuel Jackson no filme da Capitã Marvel, que também é extremamente esquisito. E nem por isso foram fracassos, como foi o Beowulf. Então ainda não explica. Mas eu não vou tentar explicar o porquê que foi fracasso. Eu vou tentar explicar o porquê que eu acho maravilhoso esse filme. Claro, não é um filme que merece nota 10. Mas ele é um bom filme. É para aqueles que estão se perguntando, é um filme baseado no clássico Beowulf, no poema Beowulf? Sim e não. Ele vai fazer algumas adições e algumas remoções em relação ao livro. Vou ser sincero, eu tenho dificuldade de ler Beowulf. Uma leitura complicada, mas é uma leitura bem direta, né? E bem interessante para sua época. Não obstante, é a leitura que incentivou demais o Tolkien, né, criador de Senhor dos Anéis. Você vê que basicamente a história de Beowulf é a história do Hobbit, né? São 13 indivíduos indo matar o dragão, conseguir o tesouro, o rei entre eles morre. É a mesma coisa, a mesma história. Ah, e algumas outras coisas vão ser muito semelhantes em Senhor dos Anéis. Por exemplo, o salão, né, de Rohan, onde fica o rei Theoden. Bom, vocês vão me lembrar aí que minha memória faltou, mas o salão de lá é baseado em Heorot, né? Que é o salão de festas onde acontece boa parte do épico Beowulf. Mas o que é adicionado aí que quebra a lore? Olha, o que é adicionado não é ruim. Não é ruim. Existe uma maior relação entre Beowulf e os monstros que ele mata. E existe também um simbolismo muito interessante sobre a corrupção do heroísmo. E isso foi inserido por um cara que eu nem gosto muito, o Neil Gaiman, o criador de Sandman. Mas como assim você não gosta de Neil Gaiman? Eu acho bem ruim as histórias dele. Detesto American Gods. Ah, não gosto muito de outros dos seus contos. Mas Sandman é legal. E eu gosto
do livro, inclusive do audiobook, onde ele conta histórias nórdicas. E ele coloca um pouco do que é dele nas histórias nórdicas. E essa parte, pra mim, aumenta bastante o valor do que ele tem a oferecer. Como escritor, tá? Então ele escreve as histórias do Edda, né? Reescreve elas, colocando algumas das suas preferências em storytelling. E fica um bom resultado lá. E aqui não é diferente. Aquilo que ele adiciona dá um resultado interessante. Não vou dizer que é superior ao livro, mas é mais complexo, porque o livro é baita direto. O livro, os personagens não são muito explorados. Eles são o que são, épicos. No livro, o Beowulf toma uma mordida de dragão no pescoço e isso não incomoda nem um pouco. Aliás, fica mais incomodado porque a mordida é envenenada, né? Isso com um pedaço do pescoço faltando. Então, assim, são personagens épicos. O Beowulf é o Chuck Norris nórdico. Mas no filme, ele. Não que ele seja feito mais humano, ele ainda é extremamente apelativo em seu poder, em sua força de combate, mas ele tem mais relação com o mal que o cerca. Então a gente começa da seguinte forma: você tem o salão de Heroth, se não me engano o nome, ou Hroth, enfim. Fica em Hrothgar, para quem joga Skyrim vai reconhecer, né? Esse salão foi feito para se comemorar, fazer ali muitas festas, aquela coisa toda. Só que tem um monstro, né, um troll, ou um bicho chamado Grendel, e ele se incomoda com o barulho. Então ele chega lá à noite, né, depois que o pessoal já tá bem bêbado de fazer festa, e ele assassina todo mundo, mata geral. O Grendel é assim, ele vai pegar geral e esganar todo mundo. E ele tem. Isso aí foi o meu WhatsApp, tá? Ele tem uma. Eu não sei se deu som aí, porque tocou aqui, né? Mas o Grendel, ele tem uma descrição diferente do livro. Mas ele chega e ele destroça todo mundo. Quando ele aparece, as chamas mudam de cor, mostrando que é uma criatura vil e tudo mais. Ah, e parece que o barulho o faz sofrer em um certo nível. Então por isso que ele tá ali destruindo tudo. Ah, o rei, né? Deixa eu ver se eu me lembro o nome do rei. O rei é Hrothgar mesmo. Então o rei, ele. Ao morrer muita gente ali naquele ataque, ele começa a procurar heróis, né? Começa a cantar uma canção por toda a Escandinávia lá. Os locais, inclusive, bem conhecidos, né? De quem estuda um pouco de história dos vikings. Justamente para ver se trazem heróis, né? Esses contos trazem heróis para poder combater o Grendel sob o objetivo de conseguir metade de todos os bens do reino, né? Do rei Hrothgar. Então o que acontece? Começa a aparecer heróis, eles não dão conta. O filme não os mostra, só mostra o Beowulf chegando na ilha em busca desse tesouro, né? E da glória que ele vai ganhar matando o Grendel, o terrível. Bom, o que acontece? O Beowulf chega e ele tem ali a capacidade dele questionada por um dos membros ali da corte. Eu não lembro o nome Unferth, o nome do... O Unfera, algo assim. É o nome do nobre, do indivíduo próximo do rei, talvez conselheiro. O filme não deixa muito claro. Mas ele questiona a capacidade do Beowulf. Ele diz: olha, Beowulf, você perdeu na natação para um outro grande herói. E assim, um cara que foi derrotado na natação vai nos livrar do Grendel? E aí o Beowulf vai contar a história de que ele perdeu sim a natação, mas ele perdeu porque apareceram 9 monstros marinhos. E ele teve que matar os monstros marinhos enquanto nadava e por isso ele perdeu a natação. Só que aí a gente já tem um pouquinho de inserção das ideias dos roteiristas Neil Gaiman, Roger Avery e mais algum outro escritor anônimo que a gente não vai saber quem é. E a inserção dele vai dizer o seguinte, né? A mudança que ele fez é que um último monstro puxou o Beowulf para debaixo d'água. E ele fala que atravessou o coração desse monstro, né? Com sua adaga. Mas na realidade, ele copulou com o monstro, né? Quer dizer, ele foi seduzido pelo monstro. Era uma monstra. Possivelmente mãe dos monstros marinhos que ele tinha matado.
E isso mostra que Beowulf está propenso a se corromper como herói. E isso é baita interessante, porque vai justificar a corrupção que ele vai passar depois. Bom, o Grendel vem quando ele tem que vir, o Beowulf vence o Grendel nu, né? Arranca um braço do Grendel, o Grendel volta pra onde ele veio, mostrando que ele tem uma mãe que cuida dele, uma mãe dos monstros também. E, enfim, essa mãe jura vingança, procura saber quem foi que matou o filho dela, e o Grendel fala que foi Beowulf que o matou. Beleza. Agora é a vez da mãe ir matar muita gente. E ela vai e mata um tantão de gente lá durante a noite, mostrando que ainda existe um grande mal na Terra. E isso força o rei a fazer mais uma negociata com Beowulf, né? Vai lá e mata agora a mãe e todos os problemas acabaram. E o Beowulf questiona, tá? Ele tem mãe, ele tem irmão, tem tio, pai, eu vou ter que matar quem? Cadê o pai do Beowulf? E o rei, Hrothgar, fala, olha, o pai não pode fazer nenhum mal a nenhum humano. E já fica implícito que o pai do Grendel é o rei Hrothgar, impelindo a ideia de que o Hrothgar também era um herói, e ele inclusive fala que ele matou um dragão na juventude dele, mas ele também é um herói que se corrompeu. Ele deitou com os monstros, ele deitou com a mãe dos monstros, e o Grendel é filho do rei, e portanto um problema que amaldiçoava a casa do rei. Não só isso, o rei não tem herdeiros na história do filme, tá? No livro tem. No livro ele tem 2, se eu não me engano. No filme não. No filme ele não tem herdeiro nenhum. E ao saber disso, ele passa o reino para Beowulf, depois que Beowulf vai matar a mãe e volta com a cabeça do Grendel, dizendo que matou a mãe. Só que quando o Beowulf vai, ele não mata a mãe. Ele comete o mesmo erro que ele cometeu quando estava na natação, na história que ele contava. Lembrando que essa parte da natação, dessa disputa em que ele copulou com a mãe dos monstros, ele não conta esse detalhe, né? Ele só fala que ele matou 9 monstros e ninguém sabe que ele esteve com a mãe dos monstros embaixo d'água. Mas quando ele vai matar então a mãe do Grendel, ela o seduz e ele se deita com ela, né? E ela promete para ele dar toda a glória e riqueza. Então ele volta com a cabeça do Grendel. Inclusive ele é questionado, trouxe a cabeça do Grendel, mas cadê a cabeça da mãe? Mesmo assim eles aceitam que ele matou a mãe do Grendel, né? E ele também deixa lá na cova da mãe um tesouro. Uma peça de tesouro que é uma espécie de chifre ornado com o desenho de um dragão. Mas é menos relevante esse gimmick aí, esse objeto. Então o que acontece? O Beowulf, ele novamente traz seus princípios heróicos, né, para estar com mulheres, né, para estar com uma mulher exótica ali. Então ele se deita com a mãe do Grendel. Bom, o rei passa o reino pro Beowulf e se suicida. Isso é uma das partes ruins do filme, porque não faz sentido. Ele poderia só ter deixado o tempo passar e morrido de velhice. Mas parece que ele se suicida porque ele sente que Grendel era o problema dele, né? Uma coisa que não foi necessariamente resolvida, porque a mãe dos monstros ainda estava rodando por aí. E quando o Beowulf volta da caçada da mãe dos monstros, o rei conversa em privado com o Beowulf. E sem que o Beowulf diga, o rei consegue entender que o Beowulf não matou a mãe dos monstros e sim deitou com ela. Como ele, Hrothgar, tinha deitado com ela no passado. Então ele sabe que vai se gerar um novo monstro. E aí ele se suicida e entrega o reino pro Beowulf. Isso aí foi um pouco forçado esse suicídio, mas acontece. Então o Beowulf vira rei, tem um reino próspero durante muitos anos. E assim como o rei anterior, também trai a sua mulher. Que é um detalhe que eu deixei passar aqui. De que o Hrothgar traía a sua esposa. Inclusive a esposa sabia que ele tinha traído, mas não sabia que ele tinha traído ela com a mãe dos monstros, né? Da mesma forma, o Beowulf trai a esposa, que era a esposa do rei, Hrothgar, com uma garota mais jovem. E o reino dele está para acabar quando o filho do Beowulf aparece. Então, é como se fosse um Grendel 2, né? Só que agora é o dragão. É o dragão que a gente sabe que o Beowulf enfrenta nos livros. Só que, tá vendo? Tem uma relação maior entre o Beowulf e o monstro. E todos os monstros, né? São os pecados do passado. Os pecados dos pais.
E esse dragão vem destruindo tudo e o Beowulf decide ir lá e resolver o problema. Só que tem um aviso de que o dragão vai voltar, que é o gimmick, né? Um dos tesouros que ele perdeu na caverna era uma condição para que a Rainha dos Monstros não fizesse nada contra o reino dele. E alguém acha esse tesouro e traz de volta pro reino. E isso afeta a rainha a mandar o filho do Beowulf atacar o reino. Então o Beowulf vai lá devolver o tesouro e pedir pra rainha deixar o reino dele em paz. A rainha, no caso, a mãe dos monstros. A mãe dos monstros replica com o Beowulf, fala que já é tarde demais. E o filho dela sai queimando tudo para poder destruir a terra, né? Destruir o reino. Beowulf, é claro, aí a gente vai ter cena de ação dele lutando com o dragão e tudo mais. E um dos companheiros leais dele, né? Deixa eu ver se eu me lembro o nome desse companheiro dele. Ulfgar, eu acho. Não lembro se é o Ulfgar. Mas esse companheiro do Beowulf o ajuda a matar o dragão. Aí tem um gimmick lá também, que é uma parte da história que fala que pra matar o dragão você tem que cortar um buraco na garganta dele. E aí ele já era. Bom, o que a gente tira disso, né? O filme acaba com o Beowulf matando e morrendo também. Ele mata o próprio filho, morre. E, é claro, a mãe do Grendel, que também é mãe do filho do Beowulf, leva o corpo do dragão de volta pro mar. Mas a gente não entende se a mãe do Grendel é a mesma mulher que o Beowulf se encontra na lendária natação que ele tinha feito muitos anos atrás. A gente não sabe se é a mesma. Provavelmente não, porque ela o reconheceria. Mas de qualquer forma, ele consegue acabar com o dragão, dar paz pro reino. E quem fica para contar a história é esse amigo fiel do Beowulf, que decide retirar essas partes da história, as partes onde ele se deitou com o monstro, né? Onde ele é pai do monstro, e então gerando a lenda que a gente conhece, né? Então dando a ideia que, tipo assim, que o filme conta toda a verdade e o poema não. O poema é meio distorcido, como se fosse para limpar a barra do Beowulf. O que é de interessante simbolicamente nesse filme, cara? O Beowulf, ele representa em sua história quando nós, porque nós somos os heróis das nossas histórias, né? Nossas histórias particulares. Quando nós nos deitamos com a corrupção dos nossos valores. Olha, veja bem, historicamente o símbolo do mar é sempre de onde vêm os monstros, porque o mar é escuro e ele é selvagem, não tem como você saber como que o mar vai se comportar, né? Em qualquer conto pirata, qualquer história, você vai ver que o mar ele é ingovernável. O mar ele é absolutamente caótico, ele representa todo o caos. Você vai ver na Bíblia a história de Jonas, olha só o que o mar é, que coisa terrível. E tem um monstro gigante lá embaixo. Quer dizer, ainda existem criaturas que a gente desconhece no mar. Imagina, do ponto de vista dos homens antigos, verem polvos gigantes, tubarões, baleias. São monstros marítimos, assim, de poder terrível, que representa tudo que há de pior que o mundo pode jogar na gente. É o caos absoluto. E qual que é essa ideia? Que o herói, ele, por suas conquistas, ele se torna muito egocêntrico, orgulhoso. E, portanto, ele se acha no direito de navegar por cima do mar. E por conseguir navegar em cima do mar, ele se acha no direito também de copular, se misturar com as coisas que estão no mar, com o caos. Então ele trai os seus princípios, os seus valores, porque, ora, eu sou um homem muito importante, eu tenho o direito de fazer isso. Eu posso entregar os meus valores, eu posso corromper os meus valores. De que custa? Nada custa. E, no entanto, a corrupção dos valores volta mais tarde para cobrar o seu preço. E, é claro, leva a sua vida embora. Então, é interessante que o sacrifício do Beowulf no final não é um sacrifício para salvar a humanidade. No caso do filme, não é um sacrifício pelo bem do homem, mas é um sacrifício para corrigir os erros que o próprio homem criou. Ou seja, é um sacrifício, ele não é totalmente destituído de valor. É claro que ele tem valor, ele salva o reino, mas não é em propósito de só salvar o reino, mas de redimir a si mesmo. E o custo dele é a própria vida.
É a própria vida que tem que ser sacrificada em prol de si mesma. Se a gente olhar um pouco do texto bíblico, e que a gente vê que se fala ali, aquele que tenta salvar a própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde sua vida em prol de mim, achá-la-á para todo sempre. Né? Isso que Jesus Cristo fala nos evangelhos. Então o que acontece? Claro que Beowulf não perde a vida por Cristo, né? Nem por um valor máximo. Ele está tentando corrigir um erro que ele cometeu, né? Um erro próprio. Mas mostra que os erros da vida não são corrigidos de forma a nos dar recompensa. A recompensa do pecado é a morte. A recompensa dessa corrupção dos valores é o fim das coisas, é o fim da vida, é o fim da humanidade, é o fim de nós. Entendem? Isso diz muito, porque se a gente entende que o herói é poderoso e pode fazer o que quiser, ora bolas, o que há de parar um herói? Né? A força dele pode vencer todos os desafios. Né? Ele é muito forte, ele é imparável. Mas acontece que existe algo que é tão forte quanto o próprio herói. Ele mesmo. Ou seja, com a própria força, o herói cava a sua própria sepultura. Né? Então, com os próprios erros, os próprios pecados, ele destrói a si mesmo. A sua corrupção destrói a sua própria vida, destrói seu próprio legado, destrói tudo que ele construiu. E esse filme tem essa pegada. Então ele não tem um fim heróico no sentido de que Beowulf foi um herói de início ao fim. Não, ele é um homem corruptível, né? E foi corrompido. E ele vai às profundezas no fim. Né? Porque quando ele é cremado no final, o barco afunda e a mãe dos monstros leva o seu corpo embora. Mas isso mostra que nós podemos transformar os nossos valores em monstros. A validade do Beowulf se transformou no seu filho. O heroísmo dele, que tinha a capacidade de salvar toda uma terra do mal, criou o mal que viria a destruir a mesma terra que ele veio para salvar. Então, por isso, simbolicamente, mostra o quão importante é para que nós não deixemos os nossos valores se corromperem. Por que corromperíamos os nossos valores, você pergunta? O que há de interessante em corromper os nossos valores? Olha, simplesmente aquilo que há no mundo. Pois veja bem, a mãe dos monstros, ela não se apresenta com a mesma qualidade dos monstros. Não, ela é bela, exótica, sensual, atrativa. Mas o que ela pode oferecer são alguns minutos de prazer e não a vida. No entanto, a derrota de Grendel por Beowulf não ofereceria vida, muito pelo contrário, risco de morte, nenhum prazer carnal, mas glória. Inclusive, é o termo que o Beowulf usa quando ele decide enfrentar o Grendel. Ele é confrontado por alguns dos guardas que dizem: olha, você não vai sobreviver, né? Você vai morrer e tudo mais. E ele fala: olha, se eu morrer, morrerei em nome da glória. Obteremos a glória da vitória. Ou pelo menos da tentativa. Então, há coisas que sobrevivem ao tempo. A glória, ela ultrapassa a vida mortal. Mas o prazer carnal oferecido pela mãe de todos os monstros, não. O prazer oferecido por aquilo que vem do mar, pelo caos, ele é momentâneo. No entanto, as consequências dele podem demorar, mas elas custam a vida. E elas não oferecem nenhuma glória. Ou acha que o Beowulf, na história desse filme, teria alguma glória se a história dele fosse contada como ela aconteceu? Então, a gente tem a sorte de ter ouvido a história incompleta, onde Beowulf é um herói do início ao fim. Pois a história real
nos deixaria abalados, pois ele é um homem corruptível. E a sua corrupção não traz valores em si. Pelo contrário, ela destrói, põe em jogo os valores do Beowulf. Transforma em um homem com falhas importantes em seu caráter. Então, ele não morreu pela glória, mas viveu pela carne. E com a carne, ele pagou os pecados que fez em vida. Bom, aqui foi o Rafael Oliveira. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Sem roteiro, sem nada, direto. Vou falando aqui o que vai vindo na cabeça. E vamos ver quanto mais dá pra fazer. Olha, quero trazer um convidado aqui. Cara, tem 5.000 de QI, mas eu preciso convencer ele, hein? Vamos torcendo aí. Vamos que talvez eu consiga. Boa noite a todos, aos afetos e desafetos. Até mais.